A partir do versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir buscar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E ela lhe respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Muito bem, meus irmãos, é até aí nossa leitura. Eu quero, nesse texto conhecido hoje, trazer uma reflexão na palavra do Senhor. Essa mulher, ela aparece sem um nome. Simplesmente ela é conhecida no Evangelho como uma mulher samaritana. A única coisa que o texto bíblico declara é que ela era uma samaritana. Para você imagine, Jesus estava vindo da Judéia, e o texto, João faz questão de dizer que foi necessário Jesus passar ali por Samaria. E esse foi necessário porque o Senhor Jesus, ele tinha o desejo de encontrar-se com essa mulher que nem sabia quem ele era. Os irmãos observam que no texto que nós começamos, Jesus sai de onde estava porque a fama dele começou a correr. E os discípulos diziam, as pessoas comentavam entre si, que ele, Jesus, estava fazendo mais discípulos e estava batizando mais gente do que João estava fazendo, já tinha feito. Então o que ele faz? Ele sai dali com os discípulos. O Senhor estava evitando qualquer tipo de confusão. Então no versículo 3 diz que ele deixa a Judéia e retira-se outra vez para a Galiléia. Versículo 5 diz: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. E nessa cidade, é curioso que o texto sagrado nos fala, porque o texto diz que já era meio-dia, a hora em que o sol está em cima, quente. Os discípulos chegam e vão fazer compra, foram comprar coisas de comer. E o Senhor Jesus senta
naquela fonte e espera alguém chegar e essa mulher chega. Ele começa a conversar com ela. E é muito interessante isso, irmãos, porque eu ouço às vezes as pessoas dizerem assim: pastor, como é que eu faço para testemunhar? Como é que eu faço para pregar o Evangelho? Tudo o que nós precisamos de exemplo nós encontramos em Jesus. Você não vê Jesus aqui nesse texto falando com essa mulher: olha, você precisa ser salva, eu vim para salvar você. Não, o Senhor não faz isso. Pelo contrário, o Senhor leva ela, e o assunto que prevalece nesse texto sagrado, o assunto é água. E Jesus começa a conversar com ela sobre água. Se você pesquisar no Evangelho, por 2 vezes Jesus teve esse desejo negado. Primeiro foi com a mulher samaritana, foi com ela mesma. Segunda vez foi quando ele estava na cruz e, tendo sede, ele pediu água e lhe ofereceram vinagre. Por 2 vezes aquele que é a fonte de água viva teve sede e não teve a sua sede satisfeita. Então Jesus começa a conversar com ela, e ela começa a observar aquele homem com aparência e trajes de judeu, e ela se admira daquilo e começa a olhar para ele e diz: você é judeu, não? Sou. Você está conversando comigo, com a mulher samaritana? E aqui, entre parênteses, o Evangelho de João, o apóstolo João fala, deixa isso bem nítido, porque os judeus não falavam com os samaritanos, os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus era diferente. Jesus é diferente. E naquela conversa, Jesus começa a envolver aquela mulher numa conversa daquilo que estava acontecendo naquela hora. E nós precisamos hoje pedir a Jesus para que sejamos sábios em aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Irmãos, toda oportunidade existe um propósito por detrás disso. Eu fiz uma visita há um tempo atrás, e quando nós chegamos lá, a pessoa nos recebeu muito bem, irmãos queridos, receberam muito bem, e veio também junto uma pessoa que estava ali visitando ela diariamente. O casal nos recebeu. Eu comecei a observar, porque era uma missionária, e a missionária, ela tinha uma obsessão em falar de Jesus. Aí ela começou a pregar de Jesus para mim. Aí o casal nos recebeu e falou assim: ele é pastor, você fica quieto por educação para saber o que a pessoa está falando. Depois ela compôs a Arilma falou lá alguma coisa, mas depois nós ficamos observando tudo quanto é pessoa que chegava, aquela irmã missionária começava a falar de Jesus. Nós ficamos uns 3 dias lá, e ela é aquele tipo de chiclete, cola na gente sem ser convidada, e a gente estava na casa dos irmãos, a gente não podia fazer nada. E a história dela: hoje eu ganhei 15 para Jesus, hoje eu ganhei 8 para Jesus. Eu fiquei pensando: meu Deus, que mala. Até para anunciar Jesus, irmãos, nós temos que ter bom senso, nós temos que ter sabedoria. Você não vê Jesus condenando essa mulher. Jesus conhecia a vida dela, mas Jesus começa a dizer de uma sede que ela tinha na alma e não tinha se dado conta. Chega nessa hora em que ele diz: se você soubesse com quem você está conversando, você me pediria água, eu te daria água viva. Ela disse assim: o senhor veio para cá e me pediu água, porque o senhor está com sede, e está dizendo que se eu te conhecesse, eu é que iria pedir água do senhor, e o senhor ia me dar uma fonte de água viva? E Jesus ficou olhando. Você observa que o tema central da conversa de Jesus é água.
E um dia desses aqui nós falamos daquela música, eu não sei qual é o grupo nacional, que fala: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Eu não sei quem é o grupo, eu acho que é o Titãs. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Irmãos, a nossa alma, enquanto vivermos, ela vai ter sede de Deus diariamente, todo instante, em toda e qualquer ocasião. A nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não é de qualquer outro Deus. Mas aqui no capítulo 4, no versículo 18, o Senhor fala com essa mulher que era uma pecadora. Aqui o texto não dá razão, porque ela teve 5 maridos. O Senhor fala: porque 5 maridos já tiveste, esse que agora tens não é teu marido. Isso você falou com verdade. Ela era uma mulher pecadora, como nós somos também pecadores. E o Senhor conheceu o coração dela, assim como conhece o nosso coração. E o Senhor, nessa conversa com ela, ele descobre que ela, que conhecia Jacó, que diariamente vinha ali beber da água da fonte de Jacó, e que conhecia toda a tradição, mas ela não tinha conhecido de fato, de verdade, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ela não tinha conhecido pessoalmente, tendo uma experiência pessoal com Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, tristemente nós podemos afirmar que dentro da igreja de Jesus hoje, tem muitos que ainda não conheceram o Senhor. Se você pegar o capítulo 3 de 1 Samuel, diz logo no versículo 1 que Samuel servia ao Senhor. Mas depois lá no versículo 3 diz: porém Samuel não conhecia o Senhor. Tem muita gente que está servindo ao Senhor sem conhecer o Senhor. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas ainda não é igreja. Muita gente que tem chamado Deus de Pai, mas não é de fato um filho. Essa mulher era uma mulher também religiosa na sua tradição. Você já ouviu isso? Ah, que eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Aí você pergunta para uma pessoa: você vai nessa religião? Quantas vezes você vai? Não, eu vou. E quando você pega o censo brasileiro, você vai ver o número de cristãos que nós temos hoje no Brasil é muito grande. Mas quando você vai ver, foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, recente, tem menos de 2 anos a pesquisa, o número de cristãos hoje no Brasil, cristãos confessos que estão compondo a igreja dos desigrejados, é maior que o número daqueles que estão frequentando a igreja. O número dos desigrejados que afirmam que Jesus é o Senhor, que afirmam que creem na Trindade, que afirmam que creem no juízo eterno, esses estão em número maior do que estão dentro da igreja congregando ao Senhor. E isso é muito conveniente. É muito conveniente. Irmãos, é fácil você chegar numa quinta-feira, o seu corpo já está cansado, especialmente num calor como esse que Deus tem nos dado, dia lindo, mais quente, e você lutar contra o seu organismo, o seu físico, para sair de casa, do seu conforto, para ter que botar uma roupa e vir congregar. Não é fácil, eu admito isso. Mas você não poderá ser um cristão genuíno se você não estiver envolvido com as coisas de Deus na casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então estar aqui para nós deve ser motivo de grande alegria. O versículo 20 diz aqui: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha só o que ela está falando aqui. Ela tinha um conhecimento de Deus, mas em vão. Depois ela pergunta para Jesus em que lugar se devia adorar a Deus: em Jerusalém ou nos montes? E o Senhor diz que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adoram
o adore em espírito e verdade. Ela era uma pecadora religiosa, era uma pecadora que tinha sede na sua alma, mas ela não tinha noção do que estava procurando. Ela não tinha noção do que a alma dela tinha sede, do que nos diz a palavra do Senhor. E ali no versículo 26, o Senhor Jesus se apresenta a ela. O Senhor Jesus diz aqui no versículo 26, disse-lhe Jesus, sou eu o que falo contigo. Por que Jesus fala isso? Porque no verso anterior ela começa falando de que ela estava aguardando o Messias, Israel estava aguardando o Messias. E o Senhor Jesus se apresenta, sou eu. Nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Há um hino que foi cantado muito na década de 70, 80 e 90 também, que tem como tema o rosto de Cristo. Eu amo essa música, que fala o desejo do autor em saber como deverá ser o rosto de Cristo. É uma linda canção, um clássico evangélico. E isso nós temos dentro da nossa alma. Como deve ser o rosto do Senhor? Eu não sei. Eu acredito que nada disso que tem sido pintado é de fato o que é o nosso Senhor. Mas vai ser uma surpresa quando nós estivermos diante do Senhor e vermos Ele na sua total realidade. Ela estava lá em Jerusalém, pertencia aos samaritanos, que era o povo misto judeu com os samaritanos, como com os outros povos, mas ela não conhecia. Ela reverenciava Jacó, reverenciava o Deus de Jacó, ela sabia que havia um lugar para adoração, mas ela tinha muitas perguntas. E tem gente que tem muitas perguntas, e eu me incluo nelas. Eu tenho muitas perguntas a fazer ao meu Senhor. Ele tem me respondido na palavra, Ele tem me respondido na oração, Ele tem me respondido quando um irmão canta um louvor. O Senhor tem me respondido quando estamos no grupo de oração aqui e alguém faz uma oração com o coração quebrantado e contrito, e a gente vê Deus se manifestando através da oração do irmão. Deus nos fala. Quantas vezes, irmãos, eu já vim para cá fazendo perguntas a Deus: Senhor, e agora? E essa situação? O que eu faço? O Senhor não está vendo isso? E no meio do caminho Deus envia um mensageiro. Não é o profeta nos moldes tradicionais que nós conhecemos. Assim como Jesus veio debaixo de uma unção profética, mas Jesus não veio batendo sino, eu sou profeta, eu sou o Messias. Ele só se revelou no final. Você já imaginou se fosse hoje, com esse evangelho doido que a gente tem visto ser pregado hoje? É por isso que nós estamos estudando na escola bíblica sobre o evangelho, porque hoje dentro da igreja tem sido ensinado um outro evangelho, que não é o evangelho do Senhor Jesus. Jesus se revela a ela então como Messias. E quando ela tem esse encontro com Jesus, versículo 29, diz assim: versículo 27, depois que Jesus se revela a ela, diz assim: neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Mas eles ficaram com a pulga atrás da orelha. Talvez eles ficaram assim: o que Jesus está fazendo? Será que ele não está vendo que os trajes dela são os trajes de uma samaritana? Será que ele não se deu conta que está quebrando uma tradição? Ele já tem quebrado a tradição do sábado, agora está quebrando outra tradição. O judeu não pode falar do samaritano. E diz então aqui no texto, neste ponto, depois do versículo 27, vamos para o 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo?
Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Observe que depois que ela tem um encontro com Jesus, ela faz uma coisa muito importante. Ela deixa o seu cântaro. Quando Jesus chamou os discípulos, alguns deixaram a rede, deixaram as redes para trás. Em outra ocasião, um dos discípulos disse: Senhor, nós, por tua causa, tudo deixamos. E o Senhor disse assim: nada que vocês deixaram desse mundo se compara com o que vocês irão receber no mundo vindouro. Senhor, nós tudo te deixamos. Não era uma queixa, era um desabafo. Mas na hora que a mulher samaritana tem um encontro com Jesus, ela deixa o cântaro onde estava. Agora, de fato, ela estava com a sua alma satisfeita. A Bíblia não disse que ela não voltou mais naquela fonte para buscar água diariamente. Isso ela fazia diariamente no horário que era um horário menos concorrido, o horário mais quente do dia, a hora sexta, ao meio-dia. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, depois que ela deixa o cântaro, é que ela se torna uma evangelista nata. Meus irmãos, nós estamos orando aqui para que Jesus coloque uma ardência na nossa alma de amor pelas almas perdidas, de amor pelas almas que estão se perdendo, porque em breve o Senhor voltará e muito sangue poderá ser cobrado das nossas mãos. Olha, quantas vezes eu já me emocionei, meus irmãos, em ouvir missionários dando testemunho da sua carreira, de como Deus proveu, de como Deus interferiu, como Deus agiu no coração dos homens através do chamado missionário. Mas o chamado missionário é para todos nós, não são só para pessoas específicas que vão para fora do Brasil, não. O chamado missionário é nosso, ele deve começar dentro de casa. Irmãos, louvado seja Deus, eu louvo o Senhor, porque eu tenho visto muita coisa esquisita por aí. Eu posso dizer hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. A minha mulher está aqui, os meus filhos estão aqui, a minha nora está aqui. A minha primeira ovelha foi minha mulher. A primeira pessoa que me chamou de pastor foi a Ilma. Os meus filhos aprenderam e estão hoje caminhando com Jesus. Então, o primeiro lugar que nós devemos conquistar, devemos evangelizar é a nossa casa. Depois, a nossa parentela, os vizinhos, para depois você pensar se vai para a África ou não. Porque nós temos uma ideia muito romântica do que é o chamado missionário. Não, o Senhor nos chamou para servi-lo onde nós estivermos. Tem muita gente do nosso lado precisando de Jesus. Mas eu creio que o sangue de Jesus é poderoso para livrar aquelas pessoas que têm sede de Deus e não sabem. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor: coloca no meu coração, Senhor, mais sede pelo Senhor, mais desejo pelo Senhor, porque isso é um convite de Jesus. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. O convite de Jesus é para nós irmos até Ele, não é só para o não salvo, é para o salvo principalmente. A nossa sede pelas coisas de Deus deve ser crescente. Se você estagnou na sua vida espiritual, água parada, irmão, apodrece. Mas se está parado, eu quero ousar dizer uma coisa, pela fé no nome de Jesus. O anjo que desce e move as águas, ele pode descer hoje e mover as águas paradas da sua vida. Basta você querer que a sua vida saia da estagnação e você comece a andar na dispensação do sobrenatural. Ah, mulher, se tu souberas quem fala contigo, tu me pedirias água, eu te daria água viva. Ele é a água viva que nós precisamos. Ele, o Senhor, deixou-nos o seu Espírito, que é um rio de águas vivas que flui dentro do nosso ser. Nós não podemos mais dizer que estamos sós, porque dentro de nós, meus irmãos, nós temos uma fonte de água viva.
Eu quero orar com os irmãos. Vamos ficar de pé, nós vamos orar nessa hora.